Oi, pessoal, estamos aqui de novo para continuarmos o nosso assunto sobre funções, onde nós estamos vendo uma revisão, né, desse assunto que vocês já trabalharam no semestre passado. Como nós vamos trabalhar ainda esse semestre, os nossos programinhas vão estar trabalhando funções e vocês nos próximos semestres também vão estar trabalhando funções nessa linguagem e outras, há sempre necessidade da gente estar reforçando esses conceitos. Então, na semana passada, nós vimos já a parte inicial sobre funções e hoje vamos estar falando sobre a parte de retorno de valor, tá bom? Então, sobre função, a gente podia dizer, né, que é um trechinho de código que executa uma certa funcionalidade, ou seja, eu posso ter um programa com várias funcionalidades, que é uma coisa muito trivial de acontecer, e eu separo essas funcionalidades em trechinhos de código, né, que tem um certo nome, um nome funcional, e quando eu preciso que esse trecho de código seja executado, eu chamo, né? Então, eu faço uma chamada para essa função para solicitar que ela seja executada. Ou seja, o processador ele para onde ele está, né? Onde ele encontra essa chamada da função, ele vai para esse ponto onde começa a função e começa a executá-la, né? Foi isso que a gente tinha visto no semestre passado e na nossa revisão. Então, quando a gente chama uma função, né, eu disse que a gente pode ou não passar valores para ela, para que ela utilize no seu trabalho. Então, isso a gente também já tinha visto, né? Então, eu coloquei aqui de novo um outro exemplo que a gente tinha visto, que nós tínhamos aqui um main, tínhamos duas variáveis x e y, uma inteira e uma float. A x foi inicializada com o número 5, a y, que é float, foi inicializada com o valor 3.7. Aí, na sequência, eu estou chamando a funçãozinha multi, tá? Então, isso aqui é uma chamada de uma função. A funçãozinha multi, ela está aqui embaixo, esse trecho de código aqui, né? E para ela trabalhar, no caso, ela precisa de parâmetros. Então, isso a gente já tinha visto. Como ela precisa de parâmetros, entre parênteses, eu passo esses valores para ela. Tá bom? Se eu não precisasse passar nada, eu só abriria e fecharia parênteses. Então, sempre tem que existir os parênteses na chamada da função, correto? Então, essas duas aqui, ó, eu estou mandando o valor de x, que é um valor inteiro, e y, que é um valor float. Então, o processador para o que está fazendo aqui, vem aqui para baixo, onde começa a funçãozinha multi. Como o valor de x era um valor inteiro e y era um float, na função, dentro do parênteses dela, está sendo declarada duas variáveis, a primeira inteira, a segunda float, chamaram-se de V1 e V2, para que o conteúdo de x caia em V1 e o conteúdo de y caia em V2. Então, isso aqui é algo automático, tá? Então, basta a gente colocar os valores aqui, que podem ser valores explícitos ou invariáveis, né? Que os conteúdos vão cair nas variáveis responsáveis que estão na função, nas duas variáveis locais. Nós vimos também na aula passada e no semestre passado que essas variáveis locais até podem ter o mesmo nome, que não tem problema nenhum, né? Essas daqui continuam sendo da função main e as de baixo continuariam sendo da função multi. Aqui, então, V1 recebeu o valor de x, então recebeu o valor 5. V2 recebeu o valor de y, recebeu o valor 3.7. Então, a funçãozinha começa, né? Aqui mais uma variável é criada, uma chamada V3 tipo float, a terceira variável local da função multi, e uma operação aritmética que é feita, no caso, uma multiplicação. O conteúdo de V1 é multiplicado por V2, o resultado armazenado no V3. E o resultado já é mostrado na própria função multi, tá? O conteúdo da variável V3 é mostrado no vídeo. Funçãozinha termina, né, que encontrou uma chave, o processador volta para trás e continuaria o programa aqui dentro do main. Então, isso aqui é o que a gente já tinha visto. É tipicamente uma chamada de uma função, no caso aqui passando parâmetros, né, e a gente dizendo que essa função declara variáveis locais para receber esses valores. Aqui em cima também é reforçando a nossa ideia, que a gente já trabalhou, como a função multi foi escrita depois do main. A primeira linha dela, que é a linha de assinatura dela, é colocada aqui em cima na área global, lá onde tem os includes,
para que o compilador do C saiba que essa função multi existe posteriormente no meu programa, tá? Então, a gente declara ela aqui, é só copiar a primeira linha com um ponto e vírgula no final. Essa seria a declaração da função. Se a função multi estivesse toda descrita antes da main, não haveria necessidade dessa linha aqui em cima, correto? Então, isso basicamente foi o que a gente viu até a parte passada. Então, continuando o nosso assunto de funções, quando a gente tem uma função executada, ela pode ou não retornar valores de acordo com o tipo declarado na função. Então, essa que a gente viu aí atrás, né? Ela era um tipo void. Se a função está com um void, eu sei que ela não retorna nada. O fato dela não retornar nada significa que eu não vou poder fazer uso de algum valor que tenha sido trabalhado dentro daquela função. Agora, se a função não está escrito como tipo void, qualquer outro tipo, significa que aquela função, dentro dela, vai existir um ponto de retorno de um valor que é exatamente daquele tipo que está indicado na função. Então, o tipo da função é o tipo do valor que ela retorna para quem a chamou, tá bom? Que é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, uma função ela é encerrada quando o último comando é executado antes da chave de finalização, né? Essa chavinha fechando, foi o que a gente viu lá atrás. Aquela lá era uma funçãozinha multi que não tinha retorno. Então, ela terminou porque a chavinha fechou. Ou então, a função é encerrada quando existe um comando de retorno dentro dessa função, tá? Dizendo, né, que está sendo devolvido um valor, né, para quem chamou essa função. Na linguagem C, o comando que diz a ideia de retorno é o comandinho chamado return. Bom? Então, return significa que na função eu posso estar saindo dela naquele ponto onde o return está escrito, que às vezes não necessariamente é no fim, é o último comando da funçãozinha. Quer dizer que qualquer ponto da minha função que aparecer a palavrinha return, naquele ponto o processador deixa de executar aquela função, tá bom? E volta para trás, retornando ou não um valor. No caso, então, de haver um retorno de valor, é interessante a gente se preparar para receber esse valor, já que a função está retornando um conteúdo, né? Se eu realmente preciso desse conteúdo, de alguma maneira eu vejo uma maneira de pegar esse conteúdo. A gente já vai ver lá para frente essas formas. Então, coloquei aqui um exemplinho, né, de uma função que tem retorno. A funçãozinha se chama soma, né, aqui é a parte dela da declaração inicial. Ela está aqui descrita depois do main, né? Então, vamos ver aqui dentro do main como é que está até a hora que a gente chama essa função. Eu estou dizendo que aqui no main eu declarei 3 variáveis locais dela main, que é a C, que tem o valor 10, a D, que tem um valor 20 já inicializado, e tem uma variável chamada E, inteira também, que até o momento não tem conteúdo nenhum. Na sequência aqui, ó, existe uma chamada de uma função, que a gente viu lá atrás. Eu estou chamando a função soma e mandando 2 valores para ela, ou seja, o conteúdo de C e o conteúdo de D lá para essa função. Como a função soma, ela é do tipo int, ou seja, ela me retorna um conteúdo inteiro, e eu preciso desse conteúdo, eu peguei essa minha variável e, que está aqui, e coloquei aqui do lado de cá do sinal de igual, que é o sinal de armazenamento. Ou seja, eu quero que seja armazenado na variável e o retorno da função soma. Tá bom? Ou seja, depois que ela for executada, o que ela me devolver, eu quero que seja armazenado nessa variável e. Tá bom? Então, vamos ver como é que ela trabalharia. Então, está aqui, ó, estou mandando o conteúdo de C, que é o 10, e o conteúdo de D, que é 20, para lá. Então, lá, da mesma forma que a gente viu lá atrás, 2 variáveis foram declaradas dentro do parênteses, tá? 2 inteiras, uma P e uma S. A P vai ser inicializada com o conteúdo de C, que é o valor 10. A S, que é também inteira, vai ser inicializada com o conteúdo de D, que é o 20. Então, P agora tem 10, S tem 20. Aqui, a função começa a ser trabalhada.
Mais uma variável é criada, uma variável local chamada R, também inteira, onde essa R está recebendo o resultado da expressão aritmética P mais S, ou seja, 10 mais 20, que daria 30. Esse valor 30 é armazenado na variável R. Na sequência, eu coloquei o comando return, tá bom? Ou seja, vamos embora dessa função e levando consigo o conteúdo dessa variável R. Quer dizer, no caso, eu estou levando o valor 30, não a variável, tá bom? É o conteúdo dela. Então, o que acontece com esse 30 na hora de retornar? Ele volta lá para o local onde a função foi chamada, e esse valor 30 é armazenado dentro dessa variável chamada E. Bom? Ou seja, E recebe esse 30 só depois que eu voltei de soma, correto? Então, a primeira função foi feita, executada, quando voltou, E ganhou o número 30. Aí, o programa continua aqui, onde tem um cout mostrando no vídeo o resultado da soma, mostrando o conteúdo 30. Tudo bem? Então, nós vimos aqui a ideia de uma função que tem retorno. Então, ó, como ela retornou um conteúdo inteiro, né? O tipo da nossa função chamada soma é int. Então, aquilo que eu comentei até na outra vez, o cabeçalho de uma função me diz tudo, né, que eu preciso saber para ela. Ou seja, se eu precisar usar essa função soma, eu preciso mandar para ela 2 conteúdos inteiros, que é o que eu fiz aqui, e eu sei que ela me retorna um conteúdo inteiro. Então, eu me precavi aqui recebendo esse conteúdo inteiro numa variável. Tudo bem? Então, aqui também ela houve a declaração dela aqui no início, né? Porque ela foi descrita depois do main. Então, a primeira linha dela a gente copiou aqui em cima, na área global, colocando um ponto e vírgula no final, tá? Então, essa é a nossa ideia de retorno de valores. Então, uma função, ela pode retornar valores explícitos, por exemplo, eu poderia ter numa funçãozinha assim, return 54, quer dizer, eu já estou dizendo exatamente qual é o valor que eu quero retornar, né? Um número inteiro, no caso. Então, elas provavelmente seriam uma variável, uma função tipo int. Pode ser que o valor que eu quero retornar esteja dentro de uma variável, né? Que a gente viu lá atrás. Return x, por exemplo. Então, significa o quê? Que o conteúdo que estiver na variável x, né? O valor dela vai ser retornado. Se x fosse fosse uma variável inteira, então essa minha função seria int, né? Se x, por exemplo, fosse uma variável tipo float, logicamente a minha função seria float, né? Porque é o tipo do valor que está sendo retornado. Então, a gente retorna valores explícitos, retorna valores que estão em variáveis e pode, às vezes, retornar até resultados de expressões aritméticas. Ou seja, em vez de eu fazer todo esse cálculo, jogar o resultado numa variável para dar o return dessa variável, eu coloco a própria expressão aritmética no return. Então, o return, antes de ir embora, como ele tem que levar alguma coisa, ele vê que isso aqui é uma expressão aritmética, primeiro ele vai resolver. Ou seja, dentro dessa função deve ter uma variável chamada N1, que vai ser somada com o conteúdo de N2, que é uma outra variável local dela. O resultado vai ser multiplicado por 2. Esse resultado final é o que está sendo retornado para quem chamou esta função. Tá? Então, existem várias maneiras da gente estar retornando valores. Uma função com retorno, ela pode ser chamada em qualquer comando que possa utilizar esse retorno como um valor para si, tá? Então, por exemplo, o retorno da função é exibido direto no vídeo. Então, eu poderia colocar assim, ó, cout, né, resultado 2 pontos, chamei a funçãozinha, que o nome dela é calc expressão, que precisa de 3 conteúdos para trabalhar. Então, provavelmente, onde eu estou colocando esta linha, eu devo ter umas 3 variáveis, x, y, z, que os conteúdos dela, no momento, estão sendo passados para essa função. Se essa função está sendo usada dentro desse cout, é porque ela tem um retorno de valor. Por quê? Porque o retorno dessa função é para ser visualizado logo após esses 2 pontos aqui da palavrinha resultado, tá? Então, nós vimos lá atrás o retorno recebendo direto numa variável, que a gente recebeu o retorno da funçãozinha soma, colocando diretamente na variável e, né? Vimos que a gente pode colocar num cout ou num printf sempre que a função tiver retorno, né? Se a função for tipo void, eu não posso fazer isso porque ela não tem conteúdo retornando para ir para o vídeo,
tá bom? Então, em vez de fazer isso aqui em 2 comandos, né, chamar essa expressão, pegar o resultado numa variável e mandar mostrar ela no vídeo através do cout, eu já posso colocar a própria chamada da função no cout, tá? Então, é permitido isso. Posso também pegar o retorno de uma função, né, e fazer um cálculo com ela. Então, por exemplo, eu tenho uma funçãozinha chamada F1, né, que para ela funcionar eu preciso mandar um número para ela, um valor provavelmente deve ser inteiro. Então, dentro do lugar onde eu estou chamando essa função F1, eu devo ter uma variável chamada num, que tem um determinado conteúdo que está sendo passado para ela. Então, se a gente olhar essa linha aqui, eu estou vendo que tem 3 coisas acontecendo aqui. Eu tenho uma variável A que vai receber um resultado, né? Um armazenamento dentro dela, que é o resultado que está do lado de cá. O que está do lado de cá? Tem uma operação aritmética mais, aqui uma soma, que é o conteúdo da variável B sendo somado com alguém. Só que esse alguém aqui não é uma variável, não é uma constante, é uma chamada de uma função. Então, aqui tem 3 coisas para serem acontecer, tá? Primeiro delas vai ter que acontecer a chamada da função, ou seja, primeiro vamos lá para a função F1, levando o conteúdo dessa variável num. Então, o programa vai ser desviado daqui, vai lá para a função, ela é executada, ela é bonitinha. Com certeza, ela está retornando um conteúdo para mim. Esse conteúdo vem e cai exatamente depois desse sinal de soma aqui, tá bom? Ou seja, agora é que vai ser feita a operação soma, que é a nossa segunda coisa que está acontecendo aqui. Aí, ele vai pegar o conteúdo dessa variável B e somar com o valor que foi retornado dessa função. Tá bom? Então, se, por exemplo, nossa variável B tivesse o número 8 e dessa função fosse retornado o número 5, né? Sei lá por quê, esse 8 mais esse 5 daria um 13, aí sim esse 13 seria armazenado na variável A, tá? Que seria a nossa terceira coisa fazendo. Então, numa mesma linha, a gente pode ver que a gente tem 3 operações acontecendo. Uma chamada para uma função, uma soma acontecendo e o resultado armazenando numa variável, tá bom? Um outro tipo também que se usa bastante, às vezes, é uma função sendo chamada dentro de outra função, tá? Então, aqui no caso, ó, eu tô vendo que eu tenho uma função chamada F1, tá aqui o parênteses dela azul, tá? Para ela funcionar, ela precisa de um conteúdo que seja passado para ela. Qual é esse conteúdo? Aí eu vou ver o que é aqui dentro que eu tô passando para ela. Só que quando eu vou ver aqui dentro o que tá acontecendo, não é que nem aqui em cima, ó, que tem uma variável, é uma chamada de função. Eu sei que é uma chamada de função, por quê? Porque tem o parênteses aqui na F2. Se eu só escrevesse F2, ficaria parecendo que F2 era o nome de uma variável, mas não é. Ela é uma chamada de uma função. Então, tem 2 funções aqui, uma acontecendo dentro do parênteses da outra. Então, qual que vai funcionar primeiro? Sempre a mais interna, é óbvio. Ou seja, primeiro a gente vai lá para essa função F2, no exemplo aqui é uma função que não precisa de nenhum valor, mas ela poderia precisar, podia ser que eu estivesse até mandando alguma coisa para ela também. Com certeza, essa função F2 é uma função que tem retorno. Depois que ela for executada, o valor que ela me retornar é colocado dentro deste parênteses, tá? Então, vamos supor que eu fui lá para essa função F2, fiz um trabalho lá, sei lá, e veio o número 100, tá? Ela me retornou o número 100, 100. Esse 100 é colocado aqui dentro do parênteses para o processador. Aí, sim, ele vai chamar a função F1 e mandar esse conteúdo numérico, no caso, o 100, lá para a função F1 fazer o seu trabalho. Bom, pelo que a gente está vendo aqui, a função F1 não deve ter retorno, porque eu nem coloquei ninguém aqui do lado de cá para pegar o resultado, né? Ela nem está numa expressão aritmética, nem está num print, num cout, então ela deve ser uma função sem retorno. Mas a F2 tem que ter retorno, porque o retorno dela é obrigatório para servir de parâmetro para a F1. Bom, então aqui foi mais para simplificar como a gente pode estar usando, né, a chamada de uma função que tenha retorno, em que situações. Uma função, então, pode conter no seu corpo, né, na sua descrição de função, vários pontos onde apareça a palavrinha return. Aquele que for encontrado primeiro é o que vai ser resolvido, tá? Então, fizemos um exemplinho aqui. Eu tenho uma funçãozinha chamada testa número. Aqui não tenho nem a chamada dela, tá? Alguém a chama, tá? Eu só fiz a descrição dela. Ela
é inteira, ou seja, ela me retorna o número inteiro, e para ela funcionar, ela não precisa de nada, tá? Aqui o parênteses dela é vazio, ou seja, ela não declarou nenhuma variável local aqui dentro, porque ninguém precisa mandar nada para ela. Aí a função começa, aí sim ela está declarando duas variáveis locais para ela, uma x e uma y, que são inicializadas com dois conteúdos numéricos, né, que vão ser digitados, um veio para x, um veio para y, e na sequência existe uma comparação desses conteúdos que ficaram em x e y. Então, é feito aqui uma comparação. Se o conteúdo de x é maior que o conteúdo de y, a gente vai retornar o número 1, então, um número explícito 1. Se não, se o conteúdo de x for menor que o conteúdo de y, vamos retornar o número 2. Se não, quer dizer, ele não é maior, não é menor, é porque ele é igual. Aí vamos retornar o número 3. Então, aqui foi para exemplificar que numa função eu posso ter vários returns, mas só um deles vai acontecer, que no caso aqui a ideia de comparação. Então, quando eu saio fora dessa função, vai ser porque eu mandei o número 1, ou porque eu mandei o número 2, ou porque eu não mandei o número 3. Quem chamar a função testa-número vai receber esse conteúdo numa variável, lá sei onde que pretende usar, e pode ser que lá na função, onde ele receber esse número, lá ele faça um teste para ver o que veio, se veio 1, se veio 2, se veio 3, e fazer alguma coisa que for necessário de acordo com esse resultado. Tá bom? Então, é mais para a gente exemplificar a ideia de vários returns. Uma função, quando é void, como a gente tinha dito, né? Ela normalmente vai terminar com a chave de finalização, que a gente sabe que se a funçãozinha está escrito void, significa que ela não tem retorno de valor. Porém, a gente pode, numa função que é tipo void, usar o comando de return, desde que você não retorne nenhum valor na frente. Ela serve simplesmente para a gente cair fora da função. Então, eu não quero que necessariamente vá até o finalzinho onde fecha a chave da função tipo void. Eu quero em algum ponto do meu programa, sei lá, deu algum erro, aconteceu alguma coisa indevida, eu quero cair fora da função, não posso mais continuar fazendo o que está lá dentro. Então, eu posso provocar uma saída, né, colocando um comandinho return. Então, por exemplo, eu posso ter uma funçãozinha chamada divisão, ela é void, ou seja, ela não retorna valor nenhum. Para funcionar, ela precisa de dois conteúdos inteiros, que ela faz uma divisão de dois números. Então, eu preciso mandar um número inteiro para cair nessa variável A e preciso mandar um número inteiro para cair nessa variável B, tá? Então, se eu precisar chamar a função divisão, mando dois valores para serem jogados nessa variável. Lá dentro da função acontece uma porção de coisas, que aqui não vem bem ao caso, tá? Mas em algum ponto existe a ideia de comparar os conteúdos das variáveis para saber se é possível fazer essa divisão. Ou seja, eu nunca posso dividir um número por zero. Zero é divisível por qualquer número, que dá zero, né? Zero dividido por 3 dá zero, zero dividido por 10 dá zero. Agora, um número dividido por zero é impossível de se fazer a divisão na matemática. Então, uma regrinha importante da gente fazer é checar o conteúdo que veio para essa variável B, já que eu vou precisar dividir A por B, deve ser a lógica aqui dentro, tá? Então, em algum ponto do programa aqui, antes de tentar fazer a divisão, eu chequei o conteúdo da variável B. Se o conteúdo dela tem um conteúdo zero, eu dou uma mensagem para o usuário dizendo, ó, divisão é impossível de ser feita, e coloquei um comandinho de return. Por que eu coloquei esse return? Porque eu quero ir embora dessa função. Se o valor de B é zero, não vai nem adiantar fazer o resto da função, porque eu não vou poder fazer essa divisão. Então, vamos embora, vamos provocar uma saída, né, forçada, através de um return, mas só return ponto e vírgula. Não posso mandar valor, porque ela é void, tá bom? Então, a gente pode usar desde que não devolva nada. E vamos ficando por aqui, tá? Espero que essa parte aqui de retorno de valor tenha dado para vocês revisarem alguma coisa. Vamos ter alguma atividade para fazer relacionado com isso, tá? E o nosso assunto funções seria bem interessante vocês pegarem bem a ideia para a gente poder trabalhar bem nesse semestre e nos próximos, tá? Vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção.